Por que você não acredita? Ou não, realmente são provas científicas de que a constelação familiar não existe? Porque Não, até constelação familiar juridicamente... existe. Não, sim, mas resultado, porque juridicamente já tem alguns juízes que estão aceitando isso como forma de Verdade. entendimento. No tribunal, né? Juridicamente, aí Sim, você sim. entende que tem uma validade, pelo menos jurídica, sobre o assunto? O que exatamente... Vamos lá. Primeiro ponto. Essa sua fala só é uma prova do quão podre é o sistema jurídico no nosso país. Segundo, ter validade jurídica sobre um assunto não torna que ele está correto. Por exemplo, eu poderia voltar talvez 400 anos e falar que eu tenho validade jurídica para escravizar negros. Eu tenho validade jurídica. Uhum. Pelo menos, quer dizer, tinha, né? Já aconteceu, é. Já aconteceu. Em um grande período da história da humanidade, a escravidão era legal. Então, ó, eu paguei pelo negro, o negro é meu. Por que você está me dizendo que não? Não, mas isso é errado. Não tem provas de que ele seja inferior. Mas eu tenho validade jurídica, tá vendo esse papel aqui, ó? Esse papel tá falando que eu, meu documento, paguei por ele. Então, deu. Literalmente, eu consigo com ciência provar que o racismo tá certo. Com ciência você consegue provar qualquer coisa. Não boa ciência, má ciência, ciência ruim, ciência de qualidade duvidosa. Ou seja, lixo científico tem aos montes. Na verdade, a maior parte das publicações científicas são ruins. Sobretudo na área da saúde. Então, é o que a gente chama de erro aleatório. Se eu simplesmente, aleatoriamente, catar um artigo científico aqui sobre determinada coisa, a chance de eu não ter pego o que de fato condiz com a realidade, com o mais próximo da realidade, é enorme. Ou seja, tem 10 artigos científicos aqui falando sobre o tratamento de diabetes tipo 2. 10 ensaios clínicos aqui. Não é uma revisão da literatura que sistematicamente avaliou a qualidade daquelas evidências. Não é algo que bateu matematicamente o resultado delas. São os ensaios em si. É evidência crua, digamos assim. Sem processamento nenhum. Tem 10 aqui. Se eu só catar um aqui, eu posso pegar um que diz, ó, o tratamento X funciona super bem para diabetes. Mas talvez isso não seja realmente a representação dos fatos. Isso é um erro aleatório. Né? Então, sim, tem uma validade jurídica porque muitos juízes aceitam isso, juízes de conciliação utilizam constelação familiar na hora de casos de abuso infantil, discussões familiares. Agora, nós temos a proibição, atualmente no Brasil agora é proibido, que em casos de violência contra a mulher a constelação seja utilizada, porque já conseguiu se entender que aparentemente a constelação familiar é extremamente machista e preconceituosa. Na verdade, a constelação familiar ela não só é preconceituosa pela própria tese, mas já de berço do próprio criador. O próprio criador, o Bert Hellinger, ele era um nazista assumido. Então, no livro de poemas dele, que é traduzido para o português, esqueceram de colocar o poema que ele fez em homenagem a Hitler, dizendo que sentia-se tão humano quanto Hitler. A ideia é, constelação familiar, ela existe, porque de fato é uma terapia, é uma pseudociência, é uma terapia falcatrua que existe. Só que os dados deles são estatisticamente fraudados. Eu sei disso porque eu avaliei dados clínicos de constelação familiar. Inclusive, eu escrevi um artigo e enviei para submissão. Foi basicamente uma revista científica bem duvidosa. Publicou vários artigos de constelação familiar. Eu peguei, escrevi um artigo mostrando por que eles estavam errados e submeti a essa mesma revista. E essa revista recusou meu artigo. E o que acontece? Eles têm uma revisão sistemática que é a maior evidência deles. Que é uma revisão tão ruim, e eu posso até contar os detalhes, porque essa revisão ela realmente me pegou nos nervos. Por favor, mano. Vamos lá. Ela pega uma série de ensaios clínicos para avaliar meta-analiticamente, que é o quê? É uma ferramenta estatística. É quando você faz uma síntese estatística daqueles resultados. Ou seja, este estudo aqui de constelação familiar para depressão me disse que houve um tamanho de efeito X. Esse aqui me disse 2x, esse aqui me disse menos 3x, esse daqui me disse menos 4x, esse aqui me disse 2x. Então depois tu tem resultados que um diz que funciona, um diz que funciona pouco, depois um diz que não funciona muito, enfim. O cara da meta-análise, ele vai pegar tudo isso e ele vai bater a média. Entendeu? Então ele vai pegar estatisticamente e vai confrontar tudo isso. Só que aí existem
estratégias meta-analíticas específicas para determinados tipos de estudo. Então, por exemplo, ó, eu tenho um estudo aqui que usou 100 pessoas no grupo de tratamento com constelação familiar versus 100 pessoas que não fizeram nada. No outro estudo, tinham 10 pessoas no grupo constelação e 10 pessoas no grupo que não fez nada. Os dois ensaios têm o mesmo peso? Não, porque a amostra de um é muito maior que a outra. Então, você tem um tipo de meta-análise que vai equilibrar o peso que cada um deles vai assumir na média, sacou? E aí tem uma coisinha que as pessoas esquecem chamado intervalo de confiança. Que de forma breve é o quanto eu posso confiar naquele resultado, sacou? Então, cara, quando você tem uma amostra muito pequena, que é como são feitos os ensaios clínicos de constelação familiar, esse intervalo de confiança ele fica muito largo. Ou seja, eu não consigo exatamente dizer que aquele resultado tá me dizendo aquilo que tá dizendo no artigo, sacou? E aí nós temos uma coisa chamada hipótese nula. Ou seja, eu posso dizer que o tratamento funcionou, posso dizer que o tratamento não funcionou, ou posso dizer que não teve diferença nenhuma entre o grupo controle e o grupo intervenção. Grupo intervenção constelação familiar, grupo controle e o controle que tu quiser colocar. Grupo lista de espera, que geralmente é o que você tem, do tipo, literalmente, pessoas que elas receberam mensagem, ó, você vai ter terapia daqui a X tempo, tá? A gente já te colocou aqui na lista. Que é pra ver, pô, será que aquela terapia é melhor do que não fazer nada, do que só deixar o tempo passar? Ou terapia contra um tratamento ativo. Então, constelação familiar versus o tratamento padrão ouro para aquele quadro. Os ensaios de constelação familiar que foram incluídos nessa revisão sistemática com meta-análise são tão ridículos que, cara, chega a ser criminoso. Os caras fizeram o que a gente chama de salame science. O que é salame science? Sabe salame? Salame. Salame. Como é que você come o salame? Você pega o salame e você vai fatiando. Um único salame rende muito salame para muita gente. Salame science é quando você faz uma pesquisa e você simplesmente publica 6 artigos da mesma pesquisa. Tu não fez 6 pesquisas, você fez uma. Mas magicamente surgem várias pesquisas. Os caras fizeram um ensaio clínico e do nada surgem 3 ensaios clínicos publicados. Magicamente, o mesmo número de pacientes para os grupos, da mesma forma, na mesma idade, né? Ou seja, na mesma época, o mesmo número de pessoas em cada grupo, tratados da mesma forma, no mesmo local, no mesmo ano, na mesma data. Tu pensa, ou esses caras têm 3 clínicas e eles magicamente conseguiram que pessoas, o mesmo tanto de pessoas participassem em 3 estudos simultaneamente em lugares diferentes, ou esses caras fraudaram os dados. Mas pra que manipular isso? Pra provar que tá certo? Sim, porque assim você estatisticamente prova que você está certo, mesmo não tendo esse dado. Isso se chama antiética. Ou seja, você consegue publicar dados e consegue inflar artificialmente a validade de algum campo com estudos fraudados, com estudos duvidosos, que são justamente esses estudos que você não consegue confiar. É o que a gente chama de validade interna de um ensaio, de um paper. Ou seja, validade interna é o quanto eu posso confiar no que aquele papel, no que aquele paper está me dizendo. Então aquele paper me falou, ó, nossa conclusão é de que constelação familiar é eficaz para o tratamento de depressão. Tá, mas eu li o ensaio e, cara, tem informação faltando, tem informação descrita pela metade, tem informação que não foi colocada, tem informação aqui que os caras não colocaram dados o bastante para poder, de fato, conferir se é isso mesmo. Eu não consigo confiar nesse artigo. Então o artigo ele pode falar, nós curamos o câncer. Não quer dizer que tá certo. Artigo sozinho não faz verão. Sim. Sacou? E aí, qual é o problema dessa revisão? Quando eu fui ler, eu fui, cara, fazer o processo que todo mundo que vai ler uma revisão sistemática deveria fazer, que é, eu vou ler os ensaios individualmente. Ou seja, eles falaram que, ó, os ensaios elegíveis foram esses 5 ou 6, não lembro agora. Tá bom, vou atrás de cada um deles para ver se é isso mesmo que eles estão dizendo. Ensaio clínico randomizado, só pra vocês entenderem o que é um ensaio clínico randomizado. Ensaio clínico randomizado é o padrão ouro de pesquisa para determinar causa e efeito. Então eu quero saber se um tratamento causa a melhora de um quadro. Então eu tenho que pegar pessoas, um grupo de pessoas, e randomicamente, ou seja, aleatoriamente distribuir ela para um grupo intervenção ou um grupo controle. Então eu quero saber se aquela intervenção é melhor naquelas condições que uma determinada coisa. Esses caras, eles avaliam, os dados deles eram, primeiro, fui ver um dos ensaios, não era um ensaio, era um livro.
que era um constelador familiar falando sobre suas experiências pessoais com constelação familiar. Ou seja, esse dado fraude, esse dado pode descartar, não faz o menor sentido. Isso aqui chega a ser um pecado capital. Então o cara botou um livro. A razão pela qual nós não consideramos livros evidência em ciência é porque livro aceita qualquer coisa. O papel aceita qualquer coisa. Livro não tem revisão por pares, livro ninguém vai confirmar se o que você está falando lá é verdade ou não. Livro você simplesmente escreve e publica. O outro, na verdade, outros dois, era o blog, não tô zoando, era o blog de um médico constelador familiar da Alemanha que dispunha no seu website onde você podia marcar uma consulta com ele sobre os seus workshops. E esse médico colocava lá, tipo assim, eu fiz workshop aqui com 30 pessoas e eu vi que 20 melhoraram. Mas como é que você viu isso, cara? Foram pessoas que pagaram para fazer o workshop com ele e ele só dispunha dados sobre essas pessoas. Então, beleza. Então, de 5 informações, 3, ou seja, mais da metade já foi pro belelão. Só que olha que engraçado, na meta-análise deles, que não está no estudo, olha que interessante, é um artigo que tem meta-análise, mas que não tá lá. Tá escondida no apêndice, que é uma área que tu tem que ir lá no site do periódico público, o artigo deles, tu vai lá embaixo, tem uma partezinha que você clica, daí abre um monte de documento condensado, aí tu abre o último documento de várias páginas, lá no final tem o desenho da meta-análise embaixo, assim ó, se eles colocassem um pixel a menos naquela imagem, sumia. Ou seja, não tem como ler aquela imagem. Isso também é uma má prática de pesquisa conhecida. É quando você faz uma pesquisa merda, você sabe que é merda, mas tu quer mentir um dado, então você coloca de uma forma que ninguém vai conseguir entender aquele dado, mas você fala, não, eu tenho até gráfico lá explicando, pô. Mas ninguém entende. Pô, não dá pra ler o teu gráfico, meu amigo. Não dá pra entender o que uma coisa tá dizendo. Eu fiquei uma cota lá tentando entender aquele gráfico até conseguir entender o que eles estão querendo dizer. Que era nada. Que era nada. Mas desses 5 artigos eles colocavam, ó, esse estudo aqui não foi, esse ensaio não foi controlado, esse ensaio não foi controlado, esse ensaio não foi controlado. O que é um ensaio controlado? É aquele que você controla os vieses. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre a eficácia da terapia psicanalítica. Aí, então, os pacientes que eu coletei aqui para a pesquisa são da Associação Catarinense de Psicanálise. Isso é um viés de seleção, porra. É tipo eu ir, sei lá, numa passeata de bolsonaristas e perguntar: quem vocês querem votar pra presidente? Bolsonaro. Aí você lá e publica no jornal: 90% da população brasileira vai votar em Jair Messias Bolsonaro. Óbvio. Olha a seleção de população que tu me fez. Então, existem vários viés que você tem que controlar. Então, de fato, 3 não eram controlados, porque 2 eram blogs e 1 era um livro. Só que os controlados deles, eu fui atrás, e não eram controlados também. Tava manipulado. Na verdade, um deles era um ensaio de 2000 e blau, de umas enfermeiras na Alemanha, numa casa psiquiátrica, onde tinham pacientes de dentro e de fora da casa psiquiátrica, pessoas que meio que rotacionavam entre o grupo. O artigo não explica como eram feitas as intervenções, por quanto tempo as pessoas ficaram, não tem acompanhamento com essas pessoas para saber se elas melhoraram ou não, não tem quais eram os diagnósticos delas, tipo assim, só falava, nós tínhamos pessoas esquizofrênicas, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com transtorno de personalidade. Não dizia quem eram os profissionais que faziam as intervenções, ou seja, eu não tenho dado para nem saber como é que isso foi feito. E o pior, esse simples fato de misturar diagnósticos descarta o ensaio. Sabe por quê? Olha só, eu peguei pacientes com, sei lá, esquizofrenia. Cara, é um quadro crônico mesmo. Tipo assim, pra cada novo episódio psicótico desse cara, pra cada crise que ele tiver, ele não vai voltar pro estado de consciência pré-mórbido dele. Ele piorou e vai ficar ali. E a ideia do tratamento é inibir que ele tenha novas crises, porque senão ele vai piorar mais. Esse cara vai melhorar nesse ensaio? Não, não vai. Mas eu coloquei nesse mesmo grupo dele pessoas com ansiedade, que é um dos transtornos com o melhor prognóstico que tem. Ou seja, esses caras vão melhorar basicamente por serem acolhidos. Só por terem lugar pra ir lá e falar alguma coisa. Eles já vão apresentar alguma melhora que tu pode estatisticamente falar, melhorou. Então, eu vou poder falar que aquele grupo melhorou, porque de fato eu tinha pacientes fáceis de tratar e pacientes que não vão melhorar. Beleza. Esse já é um absurdo. Sem contar que assim, tinham tipo 10 pessoas, é uma coisa horrorosa. Aí depois nós tínhamos
tal ensaio clínico que, nossa, esse ensaio aqui, sim, um ensaio clínico randomizado. Era um workshop de um final de semana onde as pessoas eram clientes dos caras, os pesquisadores eram os próprios consteladores, as pessoas foram lá, elas já eram pacientes de constelação familiar, foram lá e relataram, não, Tava melhorei contaminada a parada, não dava. super. Eram clientes deles. Eles fizeram um workshop de clientes deles, sem acompanhamento direito, ou seja, o acompanhamento foi ruim, não foi por muito tempo. E a melhora deles pro grupo de espera, eles colocaram um gráfico, eu achei maravilhoso. Tipo assim, vamos supor que eu tenho um gráfico de 1 a 10. E aí a diferença foi tipo de 2 pontos na sua melhora pra mim. No gráfico, não vão ficar muito longe do outro, vão ficar bem perto, certo? Agora, se eu mudo esse gráfico para 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2. 2.1, 2.2, nananana. Meu amigo, no gráfico, tu olha a imagem, parece que os dois estão aqui, ó, de diferença. Foi o que eles fizeram no gráfico. E aí tu olha visualmente, você leigo, olha e pensa, olha a diferença do tratamento desses dois grupos, incrível. Então, constelação foi melhor do que não fazer nada. Só que sabe qual era o quadro clínico que eles estavam tratando? Saúde mental geral. O que é isso? Eu posso ter uma pessoa que não tem nenhum problema, no mesmo grupo, uma pessoa que tem depressão. Aí essa pessoa não melhorou. Mas como o outro cara só queria um lugar pra conversar e viver as experiências religiosas que ela curte, ela sai de lá e fala, nossa, foi incrível. Aí você fala que funciona. Tá, mas funciona para o quê? Saúde mental em geral. Mas saúde mental de quem? Porque se eu tô falando com um paciente esquizofrênico, cara, esse cara tá tendo um alargamento dos ventrículos. Se eu tô falando com um paciente deprimido, eu tô falando com um cara que vai ter literalmente uma diminuição da própria atividade, da própria circulação sanguínea no córtex pré-frontal. Uma diminuição da atividade, do gasto energético ali. Tipo, literalmente, aquela região vai trabalhar menos, vai funcionar menos. O que é saúde mental em geral? Não faz o menor sentido. E aí é impressionante porque você lê a parte estatística, que é a parte mais complexa de alguém conseguir entender num artigo, e o artigo é uma porcaria. Mas você vai ler a conclusão, os autores colocam o quê? Nossa, foi super eficaz. Então, o grande problema das pessoas quando elas querem conferir dados científicos é que elas leem o título, o resumo e a conclusão. Metodologia ninguém sabe ler. E aí, sabe aquele meme do cavalo desenhado, que aí, tipo, Game of Thrones, primeira temporada, segunda temporada, quarta, quinta, sexta temporada, e aí, tipo, é um cavalo desenhado à mão. No começo, primeira temporada, super bem desenhado, parece que o Monet desenhou aquilo. Aí o meio é uma porcaria, uma criança desenhou uns rabiscos. Aí no final, bem desenhado de novo, é isso. O resumo, geralmente, de um artigo é super bem, é incrível, tu olha aquilo e tu pensa, meu Deus, descobrimos a cura de alguma coisa. A conclusão diz que foi um fenômeno, mas o meio, que é onde realmente provaria isso, é porcaria. Mas será que os estudos científicos não foram mal elaborados? Por quê? A gente vê, igual o Robertinho falou do judiciário, lá na nossa cidade tem juízes que usam consteladores e só usam porque o índice de sucesso no resultado, quando o constelador acompanha, é alto. Tá, e acaba desocupando o judiciário. E outra coisa também que me buga com isso aí, eu vou te falar. A gente fez um podcast com um constelador uma vez. E eu gosto muito de ler os comentários, né? Óbvio que isso aí não serve como um estudo científico nem nada. Mas assim, você vê muitos comentários assim no vídeo. Mano, que foda, que foda, que foda, que foda, que foda. E é tipo assim... Que foda sobre nós passamos por constelação familiar e melhoramos ou foda o conteúdo do cara? Que bom o conteúdo do cara, que bom. E aí, tipo assim, de cada 10 comentários, 90% é elogiando e 1% é falando mal. Só que aí o que fala mal, fala muito mal. Fala muito mal. Fala, mano, isso aqui fode a vida do cara. Isso aqui é perigoso, não dá pra brincar com isso. Ou seja, também é um mal falando acreditando, validando também, sabe? É porque o seu próprio argumento, argumento não, na verdade a sua própria fala é um argumento do porquê constelação familiar é uma picaretagem. É óbvio que as pessoas falam, nossa, que conteúdo incrível. Porque quando você escuta todo o papo de um constelador, qualquer pessoa falaria que é uma coisa incrível. Porque, de fato, é uma coisa muito, muito bonitinha na visão de você ter um campo morfogenético em que você puxa informação dos ancestrais daquela pessoa. Agora, qual é o critério que as pessoas do comentário têm pra conseguir avaliar o que esse cara tá falando?
Porque, vamos lá, como que as pessoas do comentário avaliaram, por exemplo, ou poderiam avaliar vieses confundidores nas suas experiências? Eu posso ir numa terapia fuleiragem e falar que eu melhorei, mas não foi a terapia que fez isso. Inclusive, se eu atendo um paciente, eu não posso falar que foi a minha terapia que melhorou o cara. Isso não faz o menor sentido. Eu não tenho como avaliar isso. O que pode avaliar isso é um ensaio clínico. Quando alguém melhora após um tratamento, existem vários outros fatores que podem ter sido responsáveis por ele ter melhorado. Por exemplo, o próprio curso natural da patologia. Ou seja, uma patologia começa, tem seu ápice e morre. Ou seja, quando que uma pessoa procura ajuda psicológica? Quando ela tá no começo? Não, quando ela tá mal. Ou seja, geralmente quando ela tá no ápice. E em seguida é normal que esses sintomas sumam. Então, ela vai atrelar a melhora à primeira pessoa que ela procurou. Agora, temos outro fator também confundidor chamado regressão à média. Isso é um fenômeno matemático, fenômeno estatístico. Todo evento extraordinário é seguido por eventos medíocres. Nada fica no topo por muito tempo. Inclusive sintomas. Um sintoma ele vem muito agressivo e ele volta à média. Nem fraco, nem forte. Médio. Só que daí, qualquer melhora você atrela a qualquer intervenção. Por exemplo, o chá que a tua avó te dá. Cara, aquele chá fez alguma coisa? Não, tu tava com um quadro viral. Era um vírus. O chá matou o vírus? Não. Foi só a volta pra média e depois o vírus morreu. O problema do constelador é o seguinte. O juiz da nossa cidade utiliza e ele tem muito sucesso. Beleza. Qual é o critério de sucesso? Sucesso para o quê? Porque um dos grandes problemas que nós temos na constelação familiar é você coloca pessoas, você ressensibiliza ela a experiências traumáticas e você coloca elas, muitas das vezes, como culpadas de violências que não foram culpa dela. Ou você dá explicações inverídicas para problemas, às vezes, muito mais fáceis de se resolver e você cria nela uma responsabilidade, você cria nela uma relação de causa e efeito que ela vai ser dela acreditando que realmente faz sentido. É a minha relação com a minha visão de mundo sobre o que é ser mulher, sobre o papel do homem. Cara, toda a teorética da constelação familiar é extremamente preconceituosa. Coloca, em quase todo caso, sempre a mulher como culpada de situações absurdas. Como, por exemplo, a culpa da filha ter sido estuprada pelo pai é culpa da mãe que não deu a precheca o bastante pro pai. Caralho, velho. Tu acha que eu tô brincando? Isso é literalmente a fala do criador da constelação familiar, do Bert Hellinger. Sabe por que os consteladores familiares não... Sabe por que o constelador que veio aqui não falou isso? Porque eu duvido que ele tenha lido o Bert Hellinger. Que é o pai da constelação. Sim. O alemão lá, constelação. A ideia é, literalmente, isso é uma fala dele, isso é ele constelando uma mulher ao vivaço na frente de uma plateia gigantesca, falando o seguinte, que a mãe dela não se colocou no seu papel de mãe, ou seja, não se fez presente pro seu marido, que era o padrasto, o bastante. Portanto, o seu sistema ficou desbalanceado e o campo, para se equilibrar, né, teria feito então com que a garota tivesse se colocado no papel da mãe para equilibrar o sistema. Então, a solução encontrada por Bert Hellinger foi fazer o seguinte, fazer lá todo aquele teatrinho e falar o seguinte, você vai falar para a mulher que está representando a sua mãe o seguinte, mamãe, por amor a você eu faço isso. Depois, vai pro cara que está representando o homem que te estuprou quando você era criança e fala o seguinte, papai, pela mamãe eu faço isso. Não faz sentido Caraca, Outra coisa, velho. Não faz sentido nenhum. O índice de pessoas que descobrem que tinha um irmão que foi abortado, que nunca existiu, que né? foi abortado pela mãe em algum momento, é extremamente... Eu acho impressionante. Eu já fui em várias sessões de constelação pra ver. E é impressionante, toda a constelação que eu fui, tinha alguém que... Meu Deus, eu descobri que a minha mãe abortou um irmão uma vez e... Meu Deus, mas como é que tu vai aferir isso, cara? Como é que você tá falando isso? E é impressionante, porque eu já vim a São Paulo ver constelação, eu já vi constelação lá na minha região. É a mesma coisa sempre. Inclusive tem até constelação com veterinário, com animais. E sabe o que é mais impressionante? Não tem nem... Assim, chega a ter literatura sobre constelação com seres humanos, que é horrível, uma porcaria.
Mas o mais impressionante é que com animais não tem nenhuma. Ou seja, já é um absurdo quando um cara da ciência faz uma translocação de espécie, de fazer um estudo de animal e falar que é assim no ser humano. É mais absurdo ainda o cara fazer um bagulho com o ser humano que não tem o menor sentido e transferir para o animal. E aí você diz que tá funcionando com o animal baseado no seu próprio desejo de querer que isso seja verdade. Isso é o que nós chamamos de viés wishful things. São pensamentos desejáveis. É literalmente a pessoa querer que aquilo melhore, que aquilo aconteça. Literalmente, muitos animais... A pessoa já vai pra constelação já com esse viés ativado já. Não é que ela vai... nossa, eu quero que a constelação funcione. Não, ela quer que um problema seja resolvido. Resolvido, sim. Dane-se a maneira. E aí, mesmo que não funcione, ela passa a ter percepções diferentes sobre uma coisa que não mudou, mas que ela vai atrelar agora a coisas que antes ela via ou não via como um problema, agora como uma solução. Por exemplo, nós temos dados muito robustos, e aí a gente pode entrar, por exemplo, e aí esse tema, por exemplo, na homeopatia. Homeopatia veterinária. Nós temos literalmente dados de que animais têm seu sofrimento prolongado porque os donos levam eles para a homeopatia veterinária e eles querem acreditar que o animal melhorou, então eles passam a agir dessa forma. E a literatura mostra que, assim como crianças pequenas, animais não têm voz ativa no tratamento. Então como é que tu vai confirmar que ele melhorou baseado em algo que nem tem como alterar o organismo dele? Tem vídeo de constelação com animais na internet, é só você no YouTube. Aí o cara bota lá um cavalo que fica de frente pra pessoa e o cavalo fica ali, né? Parado, porque é um cavalo, ele tá adestrado pra isso. E aí o constelador fica ali andando, aí a pessoa fica olhando pro cavalo assim. Aí o cavalo tá parado. Aí ele olha pra pessoa do lado, volta, olha pra pessoa do lado. Aí o constelador fala: percebeu? O problema é com o pai. Por quê? O cavalo olhou pro lado porque o cavalo tá, parado. O cavalo tá olhando porque ele é um cavalo. Como é que eu vou aferir que o problema é com o pai porque o cavalo olhou pro lado? E o pior, a pessoa chora, caralho. A pessoa chora porque a pessoa, ela tem uma visão mística, ela tem um problema real. E ela tá tão desesperada que ela fala: o universo, através da pureza deste animal, está revelando pra mim: eu tenho um problema com meu pai. Não, mas o problema não é só chorar. Não. Ela, além de chorar, por isso que é foda esse negócio, que além de chorar, tem uma parada, tipo, um magnetismo rolando ali, que ele vira e fala: ó, perdoa seu pai, agora eu quero que você olhe pro seu pai e abraça seu pai. Essa sua frase, ela é um dos grandes problemas do perdoe seu pai. Cara, eu não sei de onde tiraram, que teoria foi essa, de que todo problema precisa de perdão. Então, esse é um dos pressupostos pelos quais a gente sabe que a teorética por detrás da constelação tem um viés extremamente ultrapassado. De que essa ideia de que a família tem que estar equilibrada e cada um tem seu papel. Irmão, tem famílias cujo a solução daquele paciente vai ser literalmente nunca mais entrar em contato com a própria família. Nós lidamos com pacientes que são estuprados pelos pais, violentados pelo pai. Cara, aparece paciente na clínica que os pais batiam na pessoa com um chicote de cavalo, meu irmão. Em que momento eu vou constelar aqui e falar: não, a gente precisa reorganizar esse sistema porque você não está permitindo que o pai tenha o seu papel de pai. Não, talvez aquela pessoa ela precise de fato lidar com aquilo que aconteceu no passado dela, porque todo o acontecimento traumático que rolou com ela afetou o sistema nervoso dela e a forma como ela reage a estímulos do ambiente que ela vive. A partir disso, eu preciso trabalhar dessa maneira. Eu preciso saber uma intervenção que tenha a capacidade de biologicamente causar alterações. Terapia não é um tratamento de eu vou falar com a mente da pessoa. Muito pelo contrário. Terapia é um procedimento biológico. É um procedimento onde, através literalmente do raciocínio, da simples fala, você consegue gerar estímulos e aprendizagens que vão via neuroplasticidade alterar estruturalmente o sistema nervoso daquela pessoa. Não é um bate-papo que tu vai, fala, chora, resolvi. Não. Você tem que ter uma estratégia que consiga, através de um procedimento terapêutico, conseguir alterar os processos que sustentam aquele sintoma. Ou seja, talvez aquela pessoa tenha de fato uma hiperatividade da amígdala. Perdoar alguém não vai fazer nada com isso.
Sabe por que que a gente fala tanto sobre a terapia precisar dessas evidências? Nossa, vocês são muito quadrados. Não, é porque nós precisamos não só fazer a terapia, a gente precisa acompanhar essas pessoas por muito tempo depois para ver se o sintoma simplesmente não volta. Pô, cara, eu sempre fui um cara que sempre pensei, assim, que o perdão era extremamente necessário, assim, sabe? Eu vou dizer Pra que não talvez... ficar carregando alguma parada ruim com você. Tipo, resolve essa porra e Não. segue a vida, velho. Eu vou te dizer que talvez o perdão que você talvez esteja mais certo seria a pessoa se perdoar caso em algum momento ela tenha que se colocar como culpada por aquilo que aconteceu com ela. Esse perdão é um perdão extremamente importante de se trabalhar. Porque é extremamente comum você ver pacientes saindo dessas terapias com um peso e uma culpa do tipo, cara, sei, aquilo aconteceu, a culpa foi Por minha. causa de mim. E eu sei disso porque eu realmente, por causa do meu trabalho no YouTube, basicamente todos os meus pacientes são pessoas que vêm dessas terapias alternativas todas ferradas. Então, a boa parte do trabalho é, primeiro passo, fazer você perceber que não, você não foi o culpado de uma violência, você não foi o culpado de uma negligência, você foi o que a gente chama de vítima. A partir disso, eu não falo que, portanto, o mundo te deve alguma coisa. Não. Tem uma frase que ela é muito, muito sacana, que é: a maioria dos seus problemas não foi culpa sua. Mas você é o único responsável por resolver o que eles fizeram você ter como consequência. Ou seja, talvez você tenha sido uma puta vítima. Talvez as pessoas tenham abusado de você, talvez as pessoas tenham te destratado e tudo bem. Porque ninguém delas vai voltar e resolver isso por você. Porque você já foi afetado por isso. Você pode super... Perdoei o que aconteceu no meu passado. Beleza. Isso não vai mudar todas as alterações que o seu organismo teve por causa disso. Você pode perdoar seu pai abusador, sua mãe negligente, seus tios, enfim, pode perdoar quem você quiser. O que eles fizeram com você alterou você de uma forma quase pétrea. Ou seja, todas as alternativas que o teu organismo aprendeu, que a gente chama de repertório comportamental, isso é, as aprendizagens que você teve de como responder às situações da sua vida, foram forjadas na base dessas experiências. Você perdoar eles por isso, não apaga isso. Ou seja, você tem muitas pessoas por aí que perdoam seus abusadores, mas elas não deixaram de se tornar pessoas, como a gente chama, escamadas. Ou seja, qualquer coisa elas acham que, putz, será que aquela pessoa tá com um problema comigo? Será que eu incomodei aquela pessoa? Putz, será que eu falei demais? O que é isso? Ansiedade. Por quê? Porque provavelmente ela veio de um ambiente onde ela era extremamente rechaçada. Então ela não podia incomodar as pessoas, ela tava o tempo inteiro sabendo que tava pisando em ovos. E é normal você ver isso nas pessoas, no comportamento cotidiano delas. Do tipo, ela só falou a opinião dela ali numa reunião e, meu Deus do céu, devo ter falado alguma besteira, ninguém deve ter gostado. O que é isso? Isso é um comportamento ansioso. Sim. Cara, a gente pode literalmente não fazer um podcast, pode fazer uma enciclopédia de problemas que as terapias alternativas trazem. Uma série de problemas. E aí o interessante que é, eu fiz e resolvi. Essa frase é a frase mais ignorante que existe. Eu fiz e resolvi. Você acha que não resolveu? Não, aí é que tá. De novo, como exatamente a gente atrela que foi aquela intervenção que alterou? Vamos lá, tem pessoas que saem da constelação melhor? Tem, óbvio que tem. Por causa da constelação, não tem nenhuma prova disso. E temos um outro problema. Não temos prova nem de que seja mais de 50% das pessoas que saem resolvidas. Então, calma aí. Qual exatamente é o tamanho de efeito que essa intervenção faz? Tipo, se eu mandar 100 pessoas para essa intervenção, quantas podem sair com iatrogenia? Iatrogenia é quando uma intervenção médico-terapêutica faz mais mal para aquele paciente do que bem. Se você volta a 1750, por aí, você tem um cara chamado Franz Anton Mesmer. Um puta charlatão. Assim... Ele seria, hoje em dia, ele seria o ápice do que os consteladores familiares chamariam de guru. E este cara literalmente salvou milhares de vidas. Sabe por quê? Porque a medicina da época era tão ruim que ir no tratamento dele ao invés de ir no médico te dava mais chance de sobreviver. Porque na época os caras iam fazer sangria, iam botar sanguessuga em ti, iam fazer a purga. Ou seja, era melhor você esperar a doença passar sozinho do que no médico da época. Então não é que o tratamento dele era eficaz. Tinha um efeito placebo e um efeito de... Beleza, eu salvei você de parar na mão de um cara que vai te cortar e botar sanguessuga em você. Matar o cara. Agora,
Hoje em dia, nós temos essa medicina? Nós temos esse entendimento sobre tratamento? Não, a gente já evoluiu. Por isso que toda vez que alguém surge falando, você tem que respeitar o meu tratamento, porque esse é um tratamento milenar. E daí? Catapultas são milenares. Tu vê algum exército usando catapulta? O 14 bis é ancestral. Quantas vezes tu vê alguém decolando de Guarulhos com 14 bis? Se é velho por uma razão.